Esse é o meu testemunho. Bom, a minha história começou em julho de 2019 com a minha visão piorando de forma bem rápida. Eu tive que começar a usar óculos de uma forma que eu não entendi o porquê. Depois, em setembro, eu comecei a trabalhar e no meu trabalho, mesmo trabalhando bem, eu comecei a ter sintomas muito ruins, como sonolência e fraqueza. E a gente não sabia o que era. Eu comecei a fazer vários exames, fiz exames de sangue, pensávamos que talvez poderia ser anemia ou então uma diabetes, uma pré-diabetes. Mas isso não justificava o porquê de eu estar com aquela sonolência. Mesmo trabalhando em pé, eu adormecia e era uma coisa muito ruim. Era uma sonolência incontrolável. E aí então a gente eu fui fazer uma ressonância magnética depois de uma consulta com uma neuro. E aí depois dessa ressonância magnética, nós descobrimos que no meu cérebro tinham dois grandes tumores. E foi um choque para minha família. Muitos ficaram se perguntando, mas por que com o Mateus, que é um menino tão bom? Mas no meu coração, eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Deus tinha as coisas no seu controle. Eu sabia que eu ia vencer. Naquele momento eu tive fé. Então eu fui fazer 2 cirurgias, uma para fazer a biópsia, só que depois da primeira cirurgia deu hidrocefalia e infecção na minha cabeça e eu fiquei muito lento, não conseguia me movimentar. Na verdade eu não me lembro muito bem porque para mim eu mal fiquei acordado depois da primeira cirurgia. E aí eu fiz a segunda, para colocar uma válvula. Só que mesmo assim eu ainda continuei muito fraco, eu não conseguia comer sozinho, não conseguia fazer nada sozinho, nem levantar o braço direito, eu estava muito fraco. Mas aí depois dessas cirurgias eu fui me recuperando aos poucos e saí do hospital. E fiquei alguns dias em casa sem conseguir dormir. Eu não conseguia dormir depois das primeiras cirurgias. Mas aí então eu fui fazer quimioterapia. Eu fiz 4 sessões de quimioterapia. E a quimioterapia é um negócio muito sério, muito duro. É como se fosse uma rasteira que a gente leva e derruba mesmo. Mas claro que também foi bom para eu poder ser curado. Nas primeiras quimioterapias, eu chegava em casa e todo dia de manhã eu não pensava em outra coisa a não ser buscar meditação na palavra. E isso foi bom, mesmo ali na quimioterapia, mesmo sofrendo, mesmo às vezes não conseguindo comer, com náuseas, com fraqueza, eu também tive um ótimo momento que com a palavra que eu chegava a pensar assim, nossa, eu nunca senti o que eu estou sentindo agora. E isso era bom para o meu coração, renovava o meu coração. E assim também eu escutava Deus me chamando para iniciar o meu ministério de evangelismo pelo Instagram. E assim eu fui buscando mais de Cristo, mesmo com os meus pecados, mesmo com as minhas dificuldades. Pude buscar mais de Cristo, pude ter sede de Cristo, mesmo naquela luta que eu estava com a quimioterapia. E assim eu cresci, desenvolvi o meu ministério de adoração e fiz todas as 4 sessões de quimioterapia com muita luta, mas sendo guiado por Deus, sendo abençoado, vendo o cuidado dele na minha vida. E aí então, depois das quimioterapias, eu parei um pouco para recuperar e depois comecei a radioterapia. A radioterapia, diferente da quimioterapia, a quimioterapia ela é feita de mês em mês. Uma vez no mês eu ia lá, passava quase uma semana inteira lá no hospital, internado, e recebia quimioterapia na veia. E a radioterapia, eu precisava ir todos os dias da semana, de segunda a sexta, lá para a clínica para poder fazer o tratamento. E apesar de dizerem que a rádio era bem mais fácil, na verdade eu enfrentei muita luta por causa do mal-estar que eu ficava deitado na máquina, doía muito o meu pescoço e teve momentos que eu cheguei a chorar.
tanto na quimio também. Teve momentos que eu deitado na minha cama, eu virava para o meu travesseiro e começava a chorar e orar a Deus, porque era um momento de luta. Eu tive muita dor de cabeça, muita irritabilidade, por causa que meus ouvidos estavam ouvindo com muita sensibilidade. E foi uma luta bem difícil. Eu tinha que ficar muito isolado, apesar também que a minha imunidade caía muito por causa do tratamento, e eu tive que ficar totalmente isolado nessa luta que foi, nesse ano que foi, com a pandemia do coronavírus. A minha cirurgia foi em março, justamente quando começou a pandemia. E isso foi mais uma luta para mim poder lutar ali. Eu tinha que me tratar, mas tinha que ficar totalmente isolado. Não podia nem sair do meu quarto às vezes direito, por causa da pandemia. E foi outra luta que se juntou com aquela minha luta, mas que graças a Deus eu fui vencendo aos poucos. E aí então, depois das radioterapias, que eu fiz 26 sessões de radioterapia, mesmo tendo que fazer uma pausa no meio do tratamento, eu finalmente estava finalizado o meu tratamento. Ali mesmo, na última quimioterapia que eu fiz, eu já sabia que eu estava curado, que Deus tinha tirado de mim todos aqueles tumores, aqueles 2 grandes tumores que estavam me causando mal e poderiam até me matar. Mas depois disso tudo, eu ainda tive lutas, ainda estava difícil, ainda tive reações da radioterapia e foi difícil, mas eu estive com Deus em todo momento e isso é que foi bom. Deus esteve me ensinando, me disciplinando com a sua palavra, esteve me chamando para abençoar tanto as vidas no meu Instagram ou no YouTube, tanto as vidas aqui em casa também. E isso foi bom para mim. Isso foi uma transformação de vida para mim. Mas agora eu sei que Deus tem uma vida nova para mim. Agora eu tenho uma nova história para contar. E eu sei que eu vou contar isso de uma forma boa, porque eu vou estar junto com Deus. Ele é quem me ajuda a escrever a minha história, assim como eu também estive escrevendo as minhas músicas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tratamento. Eu pude escrever muitas músicas, compor muitas músicas que vinham do meu coração e se tornaram um verdadeiro adorador nesse tempo que eu tive. Então, mesmo na dificuldade, eu pude enxergar algo bom que Deus estava fazendo na minha vida. Bom, essa é a minha história. Você que tem me acompanhado aí no Instagram, no YouTube, eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer também a toda a equipe do Anima que fizeram a cirurgia em mim, a equipe do Araújo Jorge, onde eu estive fazendo as minhas quimioterapias. Eu agradeço e oro para que todos os pacientes dele tenham força. Quero agradecer também a clínica do Sebron, onde eu fiz a radioterapia. E quero agradecer a minha igreja e a minha família. Sem vocês eu não teria conseguido. Tudo isso só foi possível porque vocês estiveram comigo. Eu não lutei sozinho. Primeiro de tudo, Deus é quem foi a minha força, mas vocês foram o meu braço. Muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe todas as nossas vidas e nos guie, iluminando a nossa vida.